Salve, rapaziada, firmeza? Eu queria trocar uma ideia aí um pouco com vocês sobre o debate entre o Miorim e o Glaucio Gonzalez, que rolou no podcast Três Irmãos esses dias aí. Para quem não sabe, o Miorim se posiciona, pelo menos lá no podcast ele se posicionou assim, né? Um anarcocapitalista, agorista. E o Glaucio é um anarquista já de longa data, tá aí no YouTube desde que o YouTube é tudo mato e debatendo com o anarcocapitalista já há mais de 10 anos no YouTube, né? Então, bom, eu não vi o debate inteiro. Eu fico feliz de ter um anarquista como o Glaucio participando de um podcast bastante popular hoje em dia, né? Como o podcast dos Três Irmãos, para levar as ideias anarquistas para um público maior, para que as pessoas possam conhecer o anarquismo, né? Eu fico contente com isso, porém eu fico um pouco triste de essa oportunidade não ter sido aproveitada da forma mais benéfica possível, né? Porque o debate, até a parte que eu assisti, ficou muito voltado basicamente para mim, o debate inteiro foi o Miorim querendo que o Glaucio desse um selo de anarquista pro Miorim. Parecia isso, parecia que o Miorim tava gritando assim: me aceite como um anarquista, me aceite como um libertário. E, sabe, você ficar 2, 3 horas para discutir sobre o Miorim, porque o Glaucio, o nome do debate era: os anarcocapitalistas são anarquistas? Ponto de interrogação. Então, para mim, o debate era o quê? Discutir se o anarcocapitalismo era anarquista. E, na prática, o que eu vi ali foi mais ou menos um debate sobre o Miorim ser anarquista ou não ser anarquista, né? E foi o que pareceu que o Miorim queria ali, né? Ser considerado anarquista por um cara igual o Glaucio, que é um anarquista, bastante conhecido aí. E porque tinha hora que, por exemplo, o Glaucio chegava e falava assim: vocês defendem privatização. Aí o Miorim pega e fala: não, mas eu não defendo privatização. Eu escrevi um texto lá na Universidade Libertária falando 5 motivos para não privatizar. Eu defendo o MST. Eu defendo que a terra dos indígenas é propriedade privada dos indígenas e não do latifundiário e tal, não sei o quê. Então, cara, o título do vídeo tá errado, né? Porque o Miorim, ele não representa a hegemonia das ideias dos anarcocapitalistas que a gente vê por aí. A gente vê anarcocapitalista defendendo privatização e, enfim, pautas de direita e de extrema direita, né? Eu acho que o anarcocapitalismo tá mais à extrema direita do que propriamente na direita, né? Então, o Glaucio fala, tipo assim, o Miorim pega e fala que eu não defendo isso, né? Mas ele tá indo lá falar em nome dos ANCAPs, e aí ele bota uma vírgula ali, diz que é agorista também, tal, mas a gente não vê a maioria dos ANCAPs, pelo menos não é o que a gente vê eles defendendo privatização, certo? Então o debate meio que ficou ali, né? Não era um debate sobre o anarcocapitalismo, e sim sobre o Miorim, né? Então, apesar do Glaucio, que é um cara que tem essa história dentro do anarquismo, né? E um dos melhores comunicadores do anarquismo que a gente tem hoje em dia, ele poder ter participado de um podcast com bastante visibilidade, digamos assim, a inteligência do Glaucio não foi aproveitada ao máximo como deveria ter sido se ele estivesse debatendo com alguma outra pessoa, que podia ser qualquer outra pessoa, né? Até um anarcocapitalista, ou sei lá o quê, mas uma pessoa, sei lá, cara, que fosse discutir alguma coisa, né? Não ficar discutindo se o Miorim é ou não é anarcocapitalista, né? Eu acho que se o debate ele começasse com a discussão se o anarcocapitalismo é anarquista, seria até mais produtivo do que
o Miorin querendo o selo de anarquista verdadeiro lá do Glaucio, né? E aí ele pega... Vamos entrar nessa questão. Para quem assistiu o podcast, viu lá que tudo começou... Inclusive, assim, o Glaucio, você vê, cara, eu já troquei ideia com o Glaucio. Ele é um puta cara de boa, entendeu? É libriano, se eu não me engano, o cara é libriano, assim... Cara de boa, mano. É fácil de lidar com ele, de trocar ideia e tal. E ele conseguiu, o Miorin conseguiu deixar o Glaucio puto, mano. Acho que é a primeira vez que eu vejo o Glaucio puto. Mas enfim, o debate ele começa com o Miorin, vai, pega lá o vídeo lá, ó, pega o vídeo do Glaucio lá. Aí tá lá o Glaucio falando do assovio, né? Que o Miorin, ele pediu pra pegar um vídeo do Glaucio reagindo a um vídeo do Miorin, né? Ah, põe no minuto tal, o cara decorou, meu, coisa de psicopata, né? Decorou os minutos, segundos do tempo que o Glaucio... Não, do tempo que apareceu um comentário falando que tinha que bater no Miorin, saca? O cara é paranoico, mano, sabe? Não sei. Aí, cara, tudo começou com o Miorin falando que assoviar pra mulher... a fala foi... porque a cultura woke faz com que hoje um homem assoviar pra uma mulher seja motivo pro patriarcado querer discutir... Aliás, seja motivo pra discutir se isso é um problema do patriarcado, né? O gato chegou. O gato chegou aqui, eu esqueci que eu tava falando. Mas, meu, lembrei. Na moral, se você usa a palavra woke, pra mim você já tá... Eu me considero um anarquista, tá? E se eu vejo uma pessoa usando a palavra woke, pra mim ela tá no extremo oposto de onde eu tô, tá ligado? Então, independe se o cara defende intelectualmente que a ética do... sei lá quem, do Hans Hermann Hoppe ou do John Locke, da propriedade privada... se ele defende o MST ali fazendo os textos dele na página que ele tem, né? Meu, se você usa esse vocabulário, que pode ver, cara, o vocabulário, a linguagem, o dialeto da extrema direita, eles compartilham. Tem alguns grupos ali que a extrema direita no Brasil hoje você vê que ela se subdivide em alguns grupos, mas todos eles usam mais ou menos o mesmo vocabulário, né? Cultura woke. Então, mano, o cara falou cultura woke, pra mim é de extrema direita, tá ligado? Eles usam o mesmo vocabulário, os Red Pill, os ANCAP, o MBL, os bolsonaristas, tudo assim. Cultura woke, tem um monte de coisa, né? Que a gente já tá cansado de saber já. Enfim, e o cara, ele quer ser anarquista, né? Ele quer que o Glaucio considere ele um anarquista, ou ele quer que os anarquistas, ou o Glaucio considere os anarcocapitalistas, ou os agoristas como anarquista, né? Uma puta discussão, assim, irrelevante, né? Enfim, o que muda na vida das pessoas essa discussão, né? Se o agorismo ou o anarcocapitalismo é anarquista ou não. E pior ainda ter que discutir se o Miorin, né? Se o Miorin, uma pessoa, como se fosse muito importante, discutir, parar ali 2 horas, milhares de pessoas assistindo um vídeo para discutir isso, se o cara é ou não é anarquista. Então, bom, era mais ou menos isso que eu queria falar. Tem mais algumas coisas, eu fiz isso de improviso. E tinha mais algumas coisas que eu queria falar e eu tô esquecendo. Enquanto isso, o gato vem aqui. Chega aí. Vem cá. Vem cá, parça. Chega aí. E aí? Dá um oi aí. Dá um oi, mano. Dá um oi. Dá um oi. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, que fofinho. Eu amo esse gato. Bom. Dá um oi aqui embaixo, pô. Aí.
Bom, caramba, eu tinha mais coisa pra falar, olha ele ali. Tinha mais coisa pra falar, mas eu não tô lembrando agora, deixa eu ver se eu vou lembrar. Bom, mas acho que é isso, né? Só que vale a pena eu aqui falar o porquê que anarcocapitalista não é anarquista. 10 minutos já de vídeo. Bom, se eu lembrar de mais alguma coisa eu gravo outro vídeo aqui, posto, sei lá. Demorou? Bom, galera, desculpa o sumiço aí, certo? Tô tentando voltar aí aos poucos. A minha vida é muito doida. E é isso. A gente vai trocando ideia da maneira que pode. E vou tentar produzir conteúdos novamente anarquistas, libertários em várias mídias aí, no Instagram, no Facebook, no YouTube, talvez no TikTok. E vamos que vamos. É nóis. Ah, lembrei o que eu queria falar. Um dos motivos pelo qual o Glaucio, enfim, o debate se desenrolou, né? Um dos motivos pelo qual o Glaucio falou que não consideraria o Miorin como um anarquista é porque o Miorin é católico. No meu ponto de vista, eu acho que isso nem é um grande problema, a crença da pessoa. Ó, aqui, ó. Eu tô frequentando a Umbanda. E eu acredito que o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, que é católico, ele é mais anarquista, mais punk do que eu, por exemplo, ou do que o Miorin, sabe? E então, sei lá, cara, eu acho que isso não importa tanto, dependendo do que você faz, né? Do que você defende, dos valores que você defende, enfim, da sua luta, né? Eu acho que isso é mais importante, né, pra falar se o cara é anarquista ou não. Isso não deveria importar, tá ligado? Não deveria importar. Eu não sei por que as pessoas querem esse rótulo. Vira um negócio meio, tipo, uma coisa fica muito voltado pra estética, né? Tipo, eu vou me dizer anarquista porque é bonitinho, sei lá, sabe? Mas enfim, eu acho que o anarcocapitalismo não é anarquismo, por vários motivos. Uma coisa eles estavam discutindo sobre o agorismo, né? O agorismo, cara, esses nomezinhos que eles põem, pra mim deveria ser outro nome, tá ligado? O anarcocapitalismo deveria se chamar pós-austríaco, entendeu? Porque é uma superação, entre aspas, da escola austríaca de economia, né? Tipo, ou é a consequência lógica, ou a última da escola austríaca de economia, onde tudo é privatizado e você não tem o Estado existindo nessa sociedade, né? Então, se você pegar a escola austríaca de economia, você vai ver que os caras defendiam o Estado mínimo. Do Rothbard em diante, ele pega as teorias da escola austríaca de economia e leva para essa consequência onde não haveria Estado e tudo seria privatizado, ou tudo seria privado, enfim. O agorismo seria o pós-Rothbardian, né? Mais ou menos isso, tá ligado? Tipo, seria uma ideia de tentar superar o seu tutor, né? O pupilo tentando superar as ideias do tutor a partir das premissas do tutor, né? Isso acontece muito aí na história das ideias, dos pensamentos, a gente sempre vê isso aí, né? Então, bom, qualquer coisa anarco que existir dentro do anarcocapitalismo ou do agorismo, né? Do agorismo, você tem de forma muito melhor abordada no próprio anarquismo, certo? E sem os vícios de pensamento de extrema direita que tem aí do agorismo, do anarcocapitalismo, que bebe da escola austríaca de economia, certo? Então, se você é um agorista, inevitavelmente você vai cair em reacionarismo, você vai defender, igual o cara tá falando, porque eu defendo o direito do MST, mas ao mesmo tempo ele tá usando o vocabulário da extrema direita, woke, certo? Os caras usam uma bandeirinha
Tipo, você já imaginou o... Não, beleza, nós aqui os anarquistas agora, a partir de agora, a gente vai considerar os ANCAPs como aliados, nem que seja estratégico. Tipo, vamos fazer uma manifestação contra o Estado, vamos fazer uma ação contra o Estado e vamos chamar os ANCAP junto com nós, irmão. Olha que da hora. Aí a gente ali com bandeira negra, e aí chega os caras que até outro dia atrás tava com a mesma bandeira do lado da bandeira da suástica e da bandeira dos confederados lá quando o Donald Trump perdeu a eleição, eles tentaram invadir o Capitólio, a gente viu, tem foto, eu posso colocar aqui, os trumpistas, né, a galera de extrema direita manifestando, mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né, porque foi fraudado, aquele papo, teoria da conspiração. Aí os caras saíram na rua e tinha lá a bandeirinha, aquela bandeirinha amarelinha da não pise na cobrinha, né, não pise na minhoca, a bandeirinha, aí do lado o cara com a bandeirinha da suástica, sabe aquela suástica que é vermelha e daí tem um círculo branco, tem uma suástica preta no meio? Então, um do lado do outro. E aí a bandeira dos confederados também, que era da galera lá do sulista dos Estados Unidos, que eram a favor da escravidão, né? Os brancos lá, que tinham escravo, eles usavam muito essa bandeira, a gente vê muito em filme, né? Tem gente que defende a ideia de que não necessariamente o cara que é confederado, ele é racista e tal, mas enfim, na prática, acaba sendo tudo da mesma laia, né? Então imagina a gente colando junto com os caras da bandeirinha da cobrinha, né? Com a bandeirinha amarela do não pise na minhoca, né? O cara ontem tava com o nazi, e aí hoje ele tá com nós. Porra, cara, você entendeu? Imagina o Miorin chegando numa manifestação ali num bloco anarquista e falando que da cultura woke. Você tá de brincadeira, né, meu irmão? Porra. Entendeu? Então, mano, ser católico é o de menos, eu acho. Ser monogâmico, cara, você pode não concordar, você pode não achar legal, mas se você pegar na história do anarquismo, muitos eram monogâmicos. Certo? Então é isso que vai definir se o cara é anarquista ou não é? Então, bom, é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Um abraço aí e vamos pra cima. É nóis. Eu começo a ver os vídeos que eu gravei, daí vou lembrando de mais coisa. Bom, outra coisa que eu lembrei aqui é o seguinte. Por que os anarcocapitalistas e os agoristas não são anarquistas? Porque eles defendem a propriedade privada, cara. Eles defendem a propriedade privada, simples. Entendeu? Você tem lá, o Miorin, ele pegou um trecho do Proudhon, uma definição de anarquismo segundo o Proudhon. O Proudhon, ele não criou o movimento anarquista. Entendeu? O pessoal já tem um vício uma metodologia de estudo muito ocidentalizada, né, muito vista de cima para baixo, personalista, né, enquanto que os anarquistas, se você pegar, por exemplo, a historiografia do Instituto de Teoria e História Anarquista, eles vão analisar, vão estudar o próprio anarquismo, não através de grandes lideranças, de grandes nomes, de grandes personalidades, como o Miorin está fazendo, né? A definição do Proudhon aqui sobre anarquia, o anarquismo, que vem do grego, anarquia significa sem soberano, essa é a etimologia da palavra anarquia, né? Vem do grego anarquia, significa sem soberano, sem soberano. Então uma das coisas os ANCAPs, eles defendem a soberania do proprietário da empresa, geralmente. O Miorin vai falar, não, mas eu sou agorista, não sei o que, mas os ANCAPs no geral defendem, entendeu? Simples assim, o Miorin não representa a massa anarcocapitalista brasileira que a gente vem enchendo o saco todo dia nosso na internet, né? Bom, então, mas assim, mesmo assim, você não define uma história, uma tradição de 150 anos, mais de 150 anos, que é o anarquismo, a partir da etimologia, tipo assim, com definição de dicionário, tá ligado? Você não define uma história, um movimento, a história de um movimento, uma tradição com mais de 150 anos, analisando o dicionário, o que significa a palavra, a etimologia da palavra, certo? Não foi Proudhon que criou o anarquismo ele surge, e o anarquismo ele é estudado a partir da análise dos movimentos, das massas, não de grandes personalidades iluminadas que foram lá e teorizaram, e aí a massa, que não consegue pensar por si só,
seguir o mestre iluminado. Não. O anarquismo rompe com isso, certo? Retomando aqui, né? Então, cara, nesse livro que o Miorin tá falando, que é A Propriedade do Proudhon, onde a primeira vez na história alguém vai usar a palavra anarquista para se referir a si mesmo, né? Nesse livro que ele tá falando, o Proudhon na primeira página já responde o que é a propriedade. A propriedade é o roubo. Então, se fosse definir o anarquismo por conta desse livro, então o Miorin já não era anarquista, porque a propriedade é roubo segundo Proudhon. Ele defende a propriedade como lei máxima, como lei absoluta, sinto muito. O anarquismo surge como antítese à propriedade privada, certo? Os ANCAPs defendem o quê? A propriedade privada absoluta. O Alexandre Porto tem vídeo dele falando que a única lei correta, provada a priori, eticamente, é a lei de propriedade privada, certo? Então, assim, não são, amigo. Sinto muito, tá? Mas assim, a gente não estuda o anarquismo dessa forma e não defende que a definição de anarquismo seja 3 palavras ali do livro do Proudhon, do primeiro livro do Proudhon, tá? O Proudhon tem quilômetros de produção intelectual. Para você falar dele, você tem que ser quase que um especialista, porque você tem que a sua vida tem que ser voltada para ler Proudhon, praticamente, né? Então, não é assim. Eu não tenho tempo para ler tudo que o Proudhon escreveu e nem vou, certo? Então eu prefiro confiar em caras aí, igual o Alexandre Sames, o Felipe Correia e outros que se deram esse trabalho, né? Meu trabalho aqui é mais de propaganda mesmo, certo? Vamos lá, volta neurônios, volta. Então tá, como se a gente pode definir o anarquismo, entender o anarquismo, né? O anarquismo é um movimento, cara, é uma doutrina. Segundo o Instituto de Teoria e História Anarquista, tá, o anarquismo é uma doutrina político-ideológica que tem o seu aspecto de negação e o aspecto de proposição, certo? Propor algo para aquilo que é negado, para aquilo que se quer combater, que é o quê? O autoritarismo, o poder de cima para baixo, o poder colocado de cima para baixo. Isso é o que o anarquista nega, certo? O poder hierárquico, colocado, imposto de cima para baixo. Isso que o anarquista nega. E o que o anarquista propõe? O que o anarquista propõe? A construção de uma sociedade autogestionária, certo? Que seja baseada não no lucro, como é a sociedade capitalista, não na coerção, como é o Estado, mas sim, claro, em associações voluntárias, né? Para quem não sabe, sociedade é uma derivação de associação, mas o anarquista defende então essa autogestão, né? Essa sociedade que, assim, você não vai destruir o autoritarismo de dentro do coraçãozinho de todo mundo do planeta, mas a ideia é construir uma sociedade com mecanismos que impeça esse autoritarismo de florescer, certo? Com uma sociedade baseada em princípios libertários, em princípios horizontais, de cooperação, de ajuda mútua, de solidariedade. É isso que os anarquistas defendem, querem construir, certo? Então a gente combate o autoritarismo e defende a autogestão, ok? Uma sociedade horizontalizada, uma sociedade onde o princípio não seja baseado no lucro, onde o princípio seja baseado na liberdade, na igualdade, enfim, né? E não igual à sociedade de hoje, que é tudo colocado de cima para baixo, que é uma pirâmide, né? Onde poucos ocupam essa pirâmide e a maioria na base só obedece e produz toda a riqueza da sociedade, que só aqueles que estão no topo podem usufruir. E no topo não cabe todo mundo, então seu coach, enfim, ele pode vir com a teoria, com a pseudagem que ele quiser, não cabe todo mundo no topo da pirâmide, certo? Então é isso. Bom, e o anarquismo, se a gente for falar em datas, né, a gente pode considerar ali que o anarquismo ele surge como um movimento que integra teoria e prática ali no final da década de 60 do século XIX, ali 1860
1948, com a primeira organização que era, assim, a gente pode dizer que foi a primeira organização anarquista, né? Que é a Aliança da Democracia Socialista, que foi fundada pelo Mikhail Bakunin, e essa organização já tinha princípios anarquistas, certo? Uma vez me perguntaram onde surgiu o anarquismo, né? E o anarquismo, ele se a gente for considerar o surgimento do anarquismo aí, né? Ele surge em Genebra, na Suíça, mas só que, aliás, foi uma organização internacional, então não surge em um país específico, certo? É uma organização internacional. Então a fundação, se eu não me engano, foi na Genebra, mas tinha trabalhadores de outros países, inclusive os trabalhadores que fundaram a Aliança da Democracia Socialista lá em Genebra, eles eram exilados de outros países. Então o Bakunin, ele era exilado russo, estava lá na Suíça, lá se escondendo. Aí tinha um outro italiano, tinha um outro francês, alemão, sei lá, que estava tudo foragido dos seus países e estavam lá em Genebra porque eles tinham um pouco mais de paz. Então, enfim, você tem a Federação do Jura, né? Que formam essa Aliança da Democracia Socialista. Daí a Aliança da Democracia, a ADS, né? Tenta se ingressar dentro da Internacional Socialista. De acordo com o Estatuto, a Internacional não aceita outras organizações internacionais, então a Aliança se desmembra para poder ingressar na Internacional Socialista lá, e enfim, daí o Bakunin entra na Internacional, né? Bom, mais algumas coisas que eu estou lembrando aqui sobre a propriedade ser do indígena e sobre anarco e libertário. Então, primeiro, a propriedade privada, você vê que ela é totalmente eurocêntrica, né? E os caras tratam como se tivesse existido sempre em todas as culturas, e não é o caso, né? Você tem outras culturas, outras sociedades que existem hoje, que existiram durante toda a história da humanidade, que não organizavam as suas posses através do sistema de propriedade privada, que é datado, que é bem específico, que surge com o capitalismo, depois das revoluções burguesas, certo? Esse relacionamento entre o que é meu, o que é seu, que a gente conhece hoje, isso vem da Europa, certo? Surge lá na Inglaterra, né? Enfim. Porque se você for ver mesmo durante a história da humanidade, a humanidade ela só vai começar a ter noção de posse, do que é meu, do que é seu, depois de sei lá quantos milhares de anos, não tenho os números aqui agora, né? Só depois da Revolução Agrícola, né? Quando o ser humano passa a se assentar num lugar só, vira sedentário, aí começam a demarcação, né? Aqui eu fico, aí começa a noção de posse, né? E você tem vários tipos de sistema de posse que existem e que já existiram, né? E os ANCAPs, os agoristas, eles defendem o da propriedade privada, capitalista, né? Enquanto que os socialistas, os anarquistas, os comunistas, a gente não defende a propriedade privada capitalista, a gente defende porque a propriedade privada capitalista ela é dos meios de produção, né? Não que, cara, é ridículo. Essa camiseta aqui, por exemplo, essa camiseta aqui, ela é minha, porque eu trabalhei, certo? E eu uso ela, certo? Eu uso essa camiseta, então eu tenho a posse dela, certo? Eu não tenho a propriedade dela. Se eu tivesse a propriedade dessa camiseta, eu ia fazer o quê? Você estaria usando ela e ia me pagar uma renda para usar a camiseta. Aí eu seria o proprietário e você o posseiro da camiseta, né? Enfim. Então, assim, você querer impor para o indígena um sistema de propriedade, um sistema de posse europeu é colonizatório, entendeu? Você defender, mesmo que o cara fale, mas eu defendo que seja propriedade privada do indígena e não do latifundiário. Então, você defender propriedade privada para indígena e não um sistema de posse que ele quiser, sabe? Você já está sendo eurocêntrico e colonizatório, cara. Você já está querendo impor uma coisa de fora para dentro daquela sociedade. E isso não é nada libertário, não é nada anarquista. Você está entendendo? Sem soberano, né? Lembra do Proudhon lá? Então, o que mais que eu ia falar? Eu ia falar da propriedade indígena. Tá, cara, é o seguinte, eu acho que tem sim que discutir
sobre o anarquismo e o libertarianismo, o anarco ser utilizado pela extrema-direita hoje, como estão fazendo os ANCAPs, porque é uma tentativa de se apropriar do anarquismo, desse termo, né? Para excluir a gente do debate, para falar, ó, esses caras nem existem, entendeu? Só a gente aqui, libertário e anarco, você tá falando... E a confusão rola solta por aí, né? Em vários lugares aí você vê. Tipo, libertário, se eu chegar num lugar hoje e falar, eu sou um libertário, eu sou um anarco, muita gente pode achar que eu sou um ANCAP. Você entendeu? Então, quer dizer, os 150 anos de história e tradição do anarquismo foram jogados na lata do lixo, porque agora o Rothbard é o anarquista, o Rothbard é o libertário, o cara que defendeu a candidatura do David Duke, da Ku Klux Klan, para o Senado, o pai do anarcocapitalismo, o Rothbard. Você está entendendo? É esse o tipo de anarco que eles são, entendeu? De extrema direita. Se o cara defende a candidatura do David Duke, da Ku Klux Klan, para o Senado... Primeiro, onde que vocês são contra o Estado? Onde que o ANCAP é contra o Estado? Não é. O ANCAP defende qualquer estatista de extrema-direita, qualquer medida, pauta de extrema-direita, privatizações, enfim, o fim do direito trabalhista lá, fim não, né? A reforma trabalhista do Temer. Você via ANCAP defendendo. Então... O anti-estatismo dele não tem nada a ver com o que a gente está combatendo do Estado, os anarquistas, os socialistas libertários, não tem nada a ver, cara. O anti-estatismo deles é privatizar tudo, é privatizar o oceano, é privatizar a floresta amazônica, entendeu? Como é que isso vai ser feito? Como é que funciona a privatização hoje? Eles mesmos sabem disso, né, muitas vezes. Você tem o Estado e o amigo do rei, né, que eles falam que é monopólio ou oligopólio. Aí o cara vai privatizar uma estatal que eu paguei para construir. Aí vai privatizar para o amigo do rei para ele chegar lá e só lucrar depois. Quer dizer, o custo a sociedade banca através dos impostos, né? O lucro é privado. Vai falar para o ANCAP que o corporativista, né, o monopolista, ele tem que ter a propriedade dele expropriada e que esse corporativista explora a mais-valia dos funcionários, não só dos funcionários, né, de toda a sociedade. Porque pequeno empresário e médio empresário é trabalhador também. Se você trabalha, se você tem que trabalhar, não interessa se você é rico, se você tem acesso a consumo ou não, se você tem muito acesso a consumo ou não. Se você trabalha, se você vive do seu trabalho, você não é burguês. Burguês é o dono da grande empresa, o bilionário, o 0,0001% da sociedade que concentra todo o poder para si, poder decisório. O poder da distribuição de toda a riqueza da sociedade. O pequeno empresário, o médio empresário é refém desse cara, irmão. Ele trabalha, o cara tem que acordar cedo, ele pode ganhar mais dinheiro, o pequeno empresário, o médio empresário, mas tem que ir lá na empresa, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. O burguês não, cara. O burguês ele não precisa trabalhar por várias gerações. Você tá entendendo? Você é contra a centralização no Estado, mas do bilionário pode. 0,0001% de pessoas controlam a maior parte da riqueza, 99,999% da riqueza produzida pelo resto da população. Você está entendendo? Bom, então é isso. A gente tem que discutir sim, tá? Porque você só pode se afirmar, só pode fazer algum sentido as teorias dos anarcocapitalistas se você usar muito relativismo conceitual e muito revisionismo histórico. Tipo, os conceitos significam o que eu quiser, foda-se. O capitalismo significa livres trocas. Daí o outro vai no podcast e fala que capitalismo é você ser deixado em paz. Vai tomar no seu cu, mano. Você tá entendendo? Vai tomar no seu cu, velho. Isso aí é capitalismo. Não é capitalismo, irmão. Capitalismo é livres monopólios. É isso. E a pergunta final é, você é ANCAP? Você é contra a megacorporação? Você é contra monopólio? Contra oligopólio? Então responde aí. O corporativista explora a mais-valia do trabalhador ou não? Os trabalhadores devem expropriar a propriedade privada desse corporativista? Vamos lá, responda essa pergunta aí. Bom, é isso. O próprio Rothbard fala lá no livro A Traição da Direita Americana que ele está usando mesmo a palavra dos inimigos, dos anarcos-sindicalistas e anarcocomunistas, né, o termo libertário,
para que eles, os ANCAPs, usem, porque o termo liberal, né, da galera que defende livre mercado estava sendo confundido com a galera do Partido Democrata que defende o Estado inchado. Enfim, eles estavam procurando um nomezinho lá para se diferenciar dos democratas, porque lá liberal é sinônimo de democrata, e aí eles quiseram roubar o conceito, com base, lógico, né, o nomezinho ali, não é só um nome, é um conceito, certo? Com base em revisionismo histórico e relativismo conceitual. Então capitalismo significa o que eu quiser, anarco significa ser anti-estado e privatizar tudo, então privatiza o oceano, a praia, né? Você usar a praia, você paga para alguém para você usar, né? Enfim. Mas uma coisa que eu estava falando, né, do processo de privatização, como é que isso acontece na vida real? O Estado privatiza para o amigo dele, né? Então, ou seja, vamos privatizar tudo? Vamos. Quem vai ser os donos das coisas? Eu vou ser dono aqui da minha casa? Não. O Elon Musk vai ser dono do Brasil, o Jeff Bezos vai ser dono do México, o outro bilionário lá, o Mark Zuckerberg, vai ser dono da Europa Ocidental. Tipo assim, o mundo vai ser repartido entre bilionários, tá ligado? 0,0001% dos bilionários vão repartir o planeta. Ó, essa aqui é minha propriedade, não tem democracia mais nenhuma, só as regras do proprietário que vão valer. Tipo, floresta amazônica, quem manda é um proprietário. É isso. É isso, e o gato tá lá, ó. Bom, enfim, eu peguei pra falar isso aqui de improviso, faz muito tempo que eu não gravo nada. Enfim, vai do jeito que ficar, se esqueci, já era, preciso jantar, preciso comer, preciso arrumar minha vida aqui. E, enfim, vou tentar voltar com os vídeos aqui do jeito que der. Firmeza? É nóis!